algo novo. Faz meu coração arder de novo. Vira aqui para mim. Já virei. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Põe lá para mim ver direitinho. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer. Fazendo... Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Ó, nós aqui de novo. Gravando assim ao vivo nosso vídeo aula. Mais uma vez estamos aqui juntinho, né? Não podemos assim perder tempo, esperar para aqueles que vai chegar, porque vai ficar gravado, né? Vai ficar gravado porque muitos estão ocupados nessa hora e depois eu creio que vão ver. Não é verdade? Preste atenção. Então, antes que nós venhamos a falar sobre o que vai acontecer, quero falar com os irmãos que estamos aí lançando, né? Um novo canal que está vinculado aqui ao nosso canal Oráculo do Céu, a Graça Revelada, né? Então, esse canal é Além do Natural. O nome do canal é Além do Natural. E esse canal vai estrear amanhã, quinta-feira. Amanhã, às 18 horas. Às 18 horas. Vamos estrear. Eu gostaria que você pegasse um copo d'água para mim. Por favor, produção, um copo d'água. Então, vamos estar lançando esse canal, né, que vai ser uma extensão desse nosso canal Oráculo do Céu, porque é a palavra de Deus, né? É o natural e é o sobrenatural, né? Deus é espírito, né? Importa que nós venhamos adorar em espírito e em verdade. E eu quero pedir assim, né, com todo amor a vocês, que venham curtir os nossos vídeos, né? Os nossos ao vivo, nossos vídeos gravados, tanto aqui no Oráculo do Céu, a Graça Revelada, como esse canal que nós vamos começar amanhã, né? Canal Além do Natural. Esse canal Além do Natural, ele não está nascendo agora, né? É um canal que já existe, pode deixar aí, obrigada. É um canal que já existe, né? Que o nome do canal é Darcy Marie do Facebook, blogueira na real. E assim, eu tinha deixado ele de lado assim um pouco, né? Então eu pensei, por que não mudar, né? Por que deixar ele parado assim? Se nós precisamos avançar em nossos trabalhos, não é verdade? Então eu troquei o nome do canal, né? Além do Natural, e assim está bombando. Amanhã vai sair o primeiro vídeo, vocês estejam ligadinhos, vai sair às 18 horas no YouTube. E eu peço encarecidamente que venham curtir os nossos vídeos, né? Não custa nada para vocês, mas assim, né, ajuda muito o canal. É curtir e comentar, são as duas coisas, né? E também compartilhar com outros. Porque eu creio que você já é inscrito no canal, né? Então, compartilhando, outros vão se inscrever também. E assim a gente vai crescer, né? É verdade, presta atenção. Então, vamos hoje começar, né? Começar o nosso objetivo, o objetivo desta aula hoje, né? Esse vídeo aula. Presta atenção, hein? Durante a semana... eu botei assim, né, na outra rede aí, uma pergunta, né? Por que Jesus, ele falou com um ladrão,
né? Todo mundo conhece a passagem, né? Ele falou com eram 2 ladrões e ele falou com um ladrão: hoje mesmo estará comigo, né? No paraíso, né? Ele disse: hoje mesmo estará comigo no paraíso. De verdade, preste atenção. Então, mas eu falei de uma passagem que está em Mateus 7, do versículo 21 a 23, que ali Jesus disse que nem todo aquele que é religioso, né, entrará no reino de Deus. Aí no versículo 22, né, os religiosos falam: mas eu fiz maravilha no teu nome, eu curei no seu nome, eu fiz isso, aquilo, fiz um monte de coisa no teu nome. Mas no versículo 23, Jesus fala, né, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Então o objetivo desta aula hoje não é generalizar, né, mostrando que Jesus ele perdoou o ladrão, né? Perdoa o ladrão e assim fala para todos os religiosos: apartai-vos de mim. Não, não é isso. O objetivo do nosso vídeo aula é compartilhar com os irmãos a hermenêutica, a interpretação dos textos, das passagens, né? Porque nós sabemos que texto sem o entendimento do contexto, né? Nós lermos, ou alguém ler para nós um texto, mas que nós não tivermos o conhecimento do contexto, né? É pretexto para a heresia, é pretexto para nós não entendermos, né? E só dizer amém, sem entender por que está dizendo amém, não é verdade? E não crescer, né, na graça nem no conhecimento, porque o importante, né, é o conhecimento, não é verdade? O importante é o conhecimento. A Bíblia toda retrata isso. Nós precisamos conhecer, né, conhecer a palavra de Deus para poder vivermos nela não somente no falar, mas no praticar e compartilhar, né? Porque nós temos que aprender para ensinar, não é verdade? Não é ensinar como um mestre, só um mestre, Jesus Cristo, né? Mas nós precisamos ensinar uns aos outros, porque isso faz parte do amor de Deus, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A palavra diz: como ouvirão se não houver quem pregue? Como crerão, né? Se não houver quem ensine. Lá em 2 Timóteo 4, do 1 ao 5, ali fala, né, como Paulo falou para Timóteo: pregue a palavra, quer eles queiram, quer não, insista, né? Em tempo oportuno ou não, pregue a palavra, faça o seu trabalho de evangelista, né? Cumpre cabalmente o seu ministério. Então é isso que nós estamos fazendo, né? Cumprindo o nosso ministério, não é verdade? Preste atenção, hein? Então vamos, em primeiro lugar, né, falarmos dessa passagem, né, que Jesus, vamos falar da passagem do ladrão, dos 2 ladrões primeiro, né, que está em Lucas 23, né, deixa eu ver aqui, Lucas 23, versículo 42 e 43, Lucas 23, versículo 42 e 43, vamos ver aqui, diz assim a palavra aqui, ó: e acrescentou Jesus, né, vou ler um pouquinho acima para entender, os 2 malfeitores, os 2 ladrões, a passagem dos 2 ladrões, eu vou ler mais acima para poder nós entendermos. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, né? Dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, né? Estando sob igual sentença? Nós, na verdade, né, com justiça, porque recebemos o castigo
que os nossos atos merecem, né? As nossas atitudes que nós fizemos merecem, mas este nenhum mal fez, né? Aí no versículo 42, Jesus disse assim, acrescentou Jesus, lembra-te de mim, né? Ele falou para Jesus, um dos ladrões, lembra-te de mim quando vieres do teu reino, né? Quando vieres do teu reino. Então vamos ler de novo para a gente entender. Presta atenção. E acrescentou Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Então ele ali acreditou que o Jesus de Nazaré era o Filho de Deus, era o Deus Espírito, né? Ele era o Deus Espírito. Então por isso ele disse, e acrescentou, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Aí Jesus respondeu para ele, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, ou seja, no reino de Deus, né? Então, Jesus disse, essa palavra nós temos que entender um pouquinho, parar um pouquinho para refletir, né? Jesus disse para ele, em verdade te digo, então, há traduções, né? Porque a Bíblia foi um escrevendo o que o outro escreveu e acaba, às vezes, uma pequena palavra fugindo, né? Do nosso raciocínio, como as coisas aconteceram. Então, o que está escrito aqui, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Mas na verdade tem tradução que fala, eu te digo hoje, então porque aquele dia Jesus estava falando para ele. Mas não foi naquele dia que eles foi para o reino com Jesus, né? Porque Jesus, sabemos que depois da ressurreição, ele andou por aí com vários, né? Ele teve com Pedro, ele teve com mais de 500 pessoas, assim é a palavra, verdade? Ele teve com mais de 500 pessoas. Então ele não foi para o reino de Deus, né? Ele não foi naquele dia. Tem até passagem, depois que vocês vão ver, né? Lá no livro de Atos, ali no capítulo 1 ali de Atos, capítulo 2 ali, né? Porque ele esteve ali, né? O anjo ali até falou para aquelas pessoas ali, quando estavam olhando para cima, né? Ali tem a passagem que o anjo fala, esse mesmo que vocês estão vendo subir é o mesmo que vocês vão ver descer, né? Então estava falando do Deus Espírito, não é verdade? Do Deus Espírito. Então não seria mais o Jesus homem. Mas aí então você se liga que quando fala aqui da vinda, não está falando da vinda do Filho de Deus espiritual. Está falando aqui da vinda do Filho do homem. Entendeu, minha? Presta atenção, hein? Então vamos entender. Então, nós entendemos que pela palavra, então essa passagem, o que vem nos dizer? Porque ali os dois ladrões significava, né? Significava a graça, né? Ali a graça e a lei. Os dois ladrões significava a graça e a lei. Entende? Preste atenção. O que a palavra nos diz? Que não havia nenhum justo sequer. Não havia nenhum justo sequer. Então, nessa passagem dos ladrões, preste atenção, por que Jesus falou para um dos ladrões? Nenhum dos dois era justo, não é verdade? Nenhum dos dois, porque os dois eram malfeitores. Mas um creu que aquele filho do homem era o Filho de Deus. E falou para ele, não é verdade? Ele falou para ele, para estar com ele, acreditou nele, e ele falou, hoje eu te digo,
que estarás, olha o verbo, estarás comigo, né, no mundo espiritual. Vamos falar numa linguagem para que entenda. Eles estavam ali no mundo físico. Então estava falando Jesus para ele: te digo hoje que estarás comigo no mundo espiritual. Deus é espírito. Presta atenção, hein? Presta atenção. Qual era a missão de Jesus? Né? Trazer o que? A vida eterna. Não é verdade? Então não havia nenhum justo sequer. Mas ali os dois ladrões, né? Representou ali a lei e a graça. Não tinha nenhum justos, mas um que passou para outra margem, que é a graça de Deus. Aceitou a graça de Deus, né? Pela fé, não é verdade? Não foi pela fé que o ladrão falou com Jesus, acreditou nele? Efésios 2:8, pela graça sois salvos, mediante o que? A fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então temos que entender a palavra, né? A sua hermenêutica, a sua interpretação. Precisamos ter conhecimento da palavra verdade para nós não ficarmos no oba-oba. O que é oba-oba? Ficar falando coisas que aprendemos com o outro, copiando, fulano falou assim, fulano aprendeu assim, falou assim. Não, nós temos que entender a palavra, porque a palavra genuína é que nos limpa, é que nos edifica, que nos consola. Né? Tá lá em João 15, a palavra é que nos limpa, não é verdade? Então temos que entender a palavra, porque quando nós às vezes somos apenas religiosos, não andamos muitas das vezes na palavra genuína, da verdadeiro objetivo, da verdadeira intenção do que o autor quer passar para nós, né? O homem tem tendência de inventar, né? De querer inventar muitas coisas. Então nós agora vamos ver em Mateus 7, do versículo 21 ao 23 ali, que no versículo 22, religiosos falam para Jesus: eu curei no seu nome, eu fiz maravilha no seu nome, eu fiz isso, aquilo, outro. E no 23 Jesus fala: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Mas aí eu te pergunto, como? Jesus falou com o ladrão que hoje mesmo estarás comigo no paraíso, e falou para o religioso: apartai-vos de mim. Vamos entender, né? Como ouvirão se não houver quem pregue? Como crerão se não houver quem ensine? Então Cristo é o cabeça da igreja, e igreja é pessoas, não é lugar, é pessoas. Pessoas é um corpo, né? Do qual de Cristo, que foi o único mediador, né? O único mestre, o único batizador, porque há um só Deus, há um só Espírito, há um só batismo. Então ele é o cabeça, ele é o iluminador, né? Eu costumo lembrar que muitas das vezes pessoas lembraram a passagem, né, de Paulo para Timóteo, que fala toda palavra foi inspirada, né? E foi divinamente inspirada para ensino, né? Toda palavra foi inspirada por Deus. Sim, mas vamos entender a palavra. Hebreus 1:1 está escrito que a inspiração foi antes de Jesus, que Deus inspirava os profetas. Entendeu? Presta atenção, né? Antes de Jesus, a palavra era inspirada. Então, quando fala toda a palavra, quer dizer, algumas Bíblias está escrito certo que fala escritura. Toda a escritura, né? Toda a escritura foi inspirada, não é verdade? E então se inspirou o quê? Os autores. Não é verdade? Os autores, a sem descer, inspiraram.
Mas para nós, na aliança da graça, o que voga é o quê? A lucidez, né? Daquele o quê? Que ilumina, que é o Espírito Santo. Porque Jesus de Nazaré, ele foi o quê? O revelador. Ali já não era mais o quê? Né? Não era pela palavra, que toda palavra foi inspirada pelos profetas. Sim. Quando ali Jeremias falou, né, para ele no capítulo 1, antes que você se formasse no ventre da sua mãe, eu te conhecia, Jeremias, e eu que te constituí o que? Profeta, para tu falar para o povo. Quem é que estava falando? Jeremias estava falando para ele mesmo? Não, Deus estava falando através de Jeremias. Então inspirou, era por inspiração que falava ao povo, ele falava pelos profetas ao povo. Mas Hebreus 1:1 diz que no passado, falava Deus, né? Que Deus falou de muitas maneiras, né? Que no passado falou pelos profetas. Então, quando fala, hoje fala através do Filho, foi naquela época que o Filho, né, o Filho do homem, Jesus de Nazaré, estava ali. Então, nele foi o quê? Nele não era mais inspiração, foi revelação. Ele se revelou, João 1,14. Ele se fez carne e habitou, né, entre os judeus, entre os hebreus. É verdade? Então, depois da cruz, né, em Cristo foi o quê? O Espírito Santo, não é verdade? Jesus ainda quando estava ali, se preparando, né, que ele falou ali, para que ele entregando o reino para Deus, ele falou, Pai, santifica-os na verdade, a sua palavra é verdade. Leiam aí todo João 17, né? Ele falou para o Pai, Pai, não quero que os tire do mundo, quero que os protejam no mundo, porque eles não são do mundo assim também como eu não sou. Então estava entregando o reino, né, ao Pai. Então já não era por revelação, passou a ser iluminação, né? Porque agora o Espírito Santo, Jesus disse, é preciso que eu vá para que o Consolador, o Espírito da verdade, né? O Espírito da verdade veio e habita, porque Jesus pregou, onde tiver 2 ou 3 ou mais, em meu nome ali eu estarei. Ele não está em algum lugar para vir, que tem muita gente esperando ele vir de algum lugar. Ele disse, aonde tiver 2 ou 3 ou mais em meu nome, eu ali estarei. Não é verdade? Eu creio que ele está. Não é verdade? Então temos que agora entender, né, Mateus 7, do 21 ao 23. Porque Jesus disse, apartai-vos de mim. Né? Eu li uma consideração aqui que diz assim, para nós entendermos, né? Presta atenção. Essa passagem indica que líderes religiosos podem fazer variedades de cultos, de sacrifícios, de campanhas, obras em geral, em nome de Jesus, sem eles mesmo ter a fé genuína, né, do poder do absoluto, né, que é Deus. Geralmente, quando eles, né, não estamos generalizando, estamos analisando o texto, verdade? Quando eles em serviço fazem maravilhas, fazem em nome de seus diplomas, né? O seu ego, a sua vaidade, a sua autoridade, a sua crença, né? Porque nós sabemos que muitos fazem maravilhas, mas em nome de quê? Em nome de muitos o quê? Estatutos, né? Muitas instituições, né? Faz 1 milhão de maravilhas, mas em nomes muitas das vezes do seu objetivo, não é verdade? Presta atenção, hein? Embora mencione Jesus, pode ter o quê? Variedades de influências o quê? Espirituais. E influências espirituais
ela pode ser benigna e ela pode ser maligna, não é verdade? Tanto é que eu, né? Não sei se vocês já aconteceu com vocês, mas eu já vi, às vezes, púlpitos que é um lugar diz que é santo, né? Eu já vi em algum lugar, né? Que tire a sandália dos seus pés, que esse lugar é santo. E muitas das vezes nesse mesmo lugar, pessoas tendo manifestações malignas, né? Presta atenção. Então, pela palavra, nós sabemos que a palavra diz que aonde está, não pode ficar 12 valentes no mesmo lugar, não é verdade? Mas quando nós, num lugar santo, né, santo, que tem, às vezes, influências malignas, às vezes, né, fazendo isso, fazendo aquilo. Então, o lugar não é muito santo, né? Tem alguma coisa errada. Então, é só essas coisas que nós precisamos conhecer para entender. Para nós não estarmos dizendo amém, muitas das vezes, coisas que nós não entendemos. Então, muitas das vezes, a gente tem que nos calar, como está escrito no livro de Tito, capítulo 1, versículo, me parece, 9 e 10 por ali. Que eu só falo o que está escrito na Bíblia. Então, temos que entender a palavra. Que foi Jesus que disse, apartai-vos de mim. Né? Falou com aqueles que disse, mas eu faço maravilha, eu curo no seu nome, eu faço isso, aquilo, outro no seu nome. Foi Jesus que disse. Só estou lembrando aqui o versículo. Não é verdade? Então tem alguma coisa errada. Se estão fazendo maravilha, então não são nem liderados, é líderes. São os líderes que fazem, né? Que fazem as maravilhas. Não é verdade? Agora, por que Jesus disse, apartai-vos de mim? Exatamente por isso. Porque há influências espirituais, elas podem ser, que está atuando muitas das vezes, pode ser benigna, mas também pode ser maligna. Porque quando às vezes dividimos, né? Dividimos a intenção, o objetivo, a palavra de Deus com a nossa vaidade, com a nossa vida, né? Eu digo assim, que o objetivo de Jesus é o quê? É nós anunciarmos, proclamarmos as boas novas, novidade de vida, não é nem só as boas novas, mas é a novidade de vida, né? Que nós somos mais que vencedores, não é verdade? Hoje nós somos mais que vencedores. A palavra diz que na aliança da graça, nessa aliança eterna, né, nós temos toda sorte de bênção. Então, muitas das vezes eu vejo pessoas proclamarem palavras de maldição, né? Fala que vai pregar o evangelho, muitas das vezes vai lá em Deuteronômio 28, falar daquele período que era o pacto da lei, do qual Jesus já veio, já cumpriu, porque nós não poderíamos. Então estamos na aliança da graça, a aliança eterna, que Jesus na cruz disse está consumado. Ele veio cumprir João 3,16. Qual é a promessa de João 3,16? A vida eterna. Quando nós lemos lá 1 Coríntios 15, o que nós encontramos lá? Né? Me parece que é no versículo 26, enfim, em 1 Coríntios 15 está escrito que o último inimigo a ser vencido foi a morte. Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou e nós com ele. Se o último inimigo a ser vencido foi a morte, o povo está lutando com quem? Está lutando com o quê? Ele venceu ou não venceu? Somos pecadores por quê? João falou, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus tirou o pecado do mundo ou não tirou? Romanos 8 diz que pela fé aqueles que creem, tirou, nós não há mais condenação, então eu não sou pecadora. Se você me chamar de pecadora,
Você está falando que Jesus, então, ainda não veio. Não tem voltado 2000 anos atrás. Ele não veio e ele não tirou o pecado do mundo. Tem que acordar João de novo também. Para João falar, eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Entendeu, amigo? Presta atenção. Então nós temos que entender que vivemos Gálatas 6:7. De Deus não se zomba. Se nós plantarmos lei como doutrina, vamos colher lei. Me parece que está em Gálatas 3, versículo 10. Depois vocês anotem e lê. Né? Que é maldito aquele que vive pela lei. Porque se for falar uma coisinha ou outra da lei, não, tem que cumprir tudo. Né? E está passando por cima de Cristo, porque ele veio e ele já cumpriu. Ele disse está consumado, ele trouxe a graça, e o favor é merecido, ele trouxe o amor. Não é verdade? Ele trouxe o amor. Então nós temos que prestar atenção. Então eu disse assim, como é que pode estar dois valentes no mesmo lugar? Tem alguma coisa errada, não é verdade? Presta atenção, hein? Então, aonde você vê influências malignas se manifestarem, quantas vezes nós temos visto isso, né? Não sei se você já viu isso, eu estou falando de quem já viu, não é verdade? Presta atenção, hein? Então nós temos que entender, né, que o lugar, se for santo, o maligno não entra. Ele pode até ficar lá na porta esperando, mas dentro ali ele não entra. Ele não entra. Porque se a casa for de Deus, Satanás, o opositor, Satanás é opositor, outra coisa que temos que entender. O opositor, Satanás é opositor. Não é nenhum ser, é opositor. Todos aqueles que se opõem à palavra verdade de Cristo é Satanás. Satanás quer dizer opositor. Alguém está lembrado da passagem que Pedro estava falando com Jesus? Ah, não, eu faço, acontece com você, não sei o que. Aí ó, ele pegou, Jesus falou para Pedro, antes dali que Jesus falar para ele que ele ia negar ele 3 vezes, né? Aí Jesus falou o que com Pedro? Arreta de mim, Satanás. Hã? Que Satanás é opositor. Então Pedro ali estava se opondo ao objetivo de Cristo, né? Porque ele não tinha edificado a igreja da circuncisão em Pedro. Aí depois chamou ele de Satanás. Se ele fosse Satanás, se fosse alguma coisa, igual o pessoal fala. Entendeu? Presta atenção, hein? Então a palavra, muita metáfora, linguagem de figura. A palavra vem de muitos ensinamentos romanos, né? Que vem lá de trás, do tempo que ninguém tinha acesso à palavra e os bambambãs vendiam até terreno no céu e o povo acreditava. Entendeu? Então eles falavam o que queria, mas hoje não, precisamos usar o intelecto. Entendeu? Presta atenção. Então, Deus quer que todos que proclamem a palavra, o evangelho, sejam o quê? Justificados por ele, ou seja, justificado o quê? Por fé. Entendeu? Por fé. Então foi a fé, foi pela fé que o ladrão foi justificado. Ele disse, hoje mesmo estará comigo no reino. Foi pela fé. Os dois eram malfeitores. Não é verdade? Mas não importa, né? Não importa o que façamos, mas nós nos arrependemos e nós somos realmente nova criatura, porque se nós estamos em Cristo, somos nova criatura. Todos nós que nascemos no reino de Deus, que vivemos Cristo, somos nova criatura. E a nova criatura não peca, porque quem pecou foi a velha criatura.
a velha criatura viveu no pacto da lei. Nós não vivemos no pacto da lei. Então o homem precisa entender isso, que há um adultério espiritual. Por isso que Jesus falou: apartai-vos de mim, tu faz maravilha, mas tu só é religioso, porque há um adultério espiritual, né? Fala-te da graça, sabe que Jesus Cristo veio, sabe que Ele é o único mediador, mas aí tá cheio de intercessor, né? Tá cheio. Então, nós temos que entender que Ele é o... Você está falando que Ele é o único, Ele é o único. Não é verdade? Estão esperando acontecer o mundo acabar, não sei o quê. Eclesiastes 1:4 diz que as gerações vêm, mas o mundo permanece para sempre. Então, aprendemos, né, a viver não de medo daquilo que nós não conhecemos. Nós conhecemos a Deus, porque Ele vive em nós. Aqui a palavra, vamos ler aqui, deixa eu ler aqui 2 Coríntios, 2 Coríntios 11, 2 Coríntios 11, versículo 14 e 15, vou tentar ler, que aqui está um pouco escuro, 14 e 15, deixa eu ver aqui, 14 e 15, diz assim: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Tá entendendo? Olha o que eu falei ainda há pouco. Jesus não chamou Pedro de Satanás? Então, opositor, estava se opondo. Então, quando aqui está falando, né? Portanto, né? Porque a gente vê, eu ouço por aí essa palavra, a pessoa fala, mas como se fosse um ser maligno, não é você, né? Não, a palavra está falando assim, ó. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Está falando da carne. Jesus Jesus não falou com Pedro, arreda-te de mim, Satanás. Não é isso? A carne, porque a carne é maligna. Não é verdade? Lê o tempo do primeiro Adão. Não é verdade? A carne é maligna. João 10:10 também, como o povo aí fala. Como é que o diabo veio para matar, roubar? Não é diabo, é ladrão. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Se você ler todo João 10 prestando atenção, ali está falando do homem, da carne. Entende? Presta atenção, hein? Então vou ler de novo aqui. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem o quê? Em ministros que? De justiça. Não é verdade? É muita gente, é muito blá blá blá, muito fala isso, fala aquilo, outro copiando aqui, copiando ali e indo pelo mesmo caminho, né? Como eu li antes, né? A passagem, que por isso que às vezes Jesus disse, né? Apartai-vos de mim, porque muitos, né, ficam com influências o quê? Maligna. Qual é a influência maligna? Porque em vez de estar na influência do Espírito Santo, né, está sendo religioso, mas na influência o quê? De instituições, de estatutos, de egos, de vaidade, da sua sabedoria, dos seus diplomas, né? Eu sou isso, sou aquilo outro. Tanto é que Efésios 4:11 diz ali que foi Deus que repartiu dons, né? Repartiu que dons a quem ele quis para aperfeiçoamento dos separados, dos santos, não é verdade? Preste atenção. Mas o que o homem, a carne fez? Pegou os dons e se intitularam. Eu sou isso, eu sou aquilo. Mestre é dom, não é título, né? Pastor, pregador, tudo. Entende? Profeta, não é verdade? O profeta foi um dom dado ao homem, né? Como nós falamos antes de Jesus. Foi um dom que eles tinham de profetizar. Mas a palavra em Mateus
11, versículo 13, diz que a lei e os profetas profetizaram até João. Então, se João está por aí, bem, continue vendo profeta por aí e profetizando, né? Eu vejo alguns profetizando, João não está por aí, mas eu vejo muito profetizando, mas o número do CPF, adivinhando isso, adivinhando aquilo, fazendo shows, porque a profecia já se fechou, está na Bíblia, não é verdade? Está na Bíblia. Tudo que foi dito a nós venha se cumprir. Há um louvor que fala, né? Geração de adoradores queremos ser, né? Verdade? Está tudo escrito. Então precisamos entender e viver nela. Então, já andando assim por final, né? Eu espero que estejam entendendo, né? Pelo final, vamos ler em Mateus 24. Né, que é o clássico, né? É o clássico do religioso, é Mateus 24, que falam que da vinda de Jesus, né? Da vinda de Jesus. Mas Mateus 24, nós que entendemos a palavra, né? Sabemos que está falando da derrubada do templo de Jerusalém. Que o Filho do Homem, né? Viria, né, para cumprir aquilo que foi dito em Isaías 61. Isaías 61 disse que aquele Messias, o Filho de Deus, viria para libertar, né, as algemas e para o dia da vingança do Senhor, está no versículo 2. Então, na cruz, Jesus consumou, tirando que as algemas pela fé daqueles que acreditou que ele era o Filho de Deus, assim como o ladrão, né? Tirou as algemas, não é verdade? Rasgou o véu, que o véu, né? Qual é o véu, mulher? O véu é a origem carnal. Jesus na cruz, ele rasgou o véu, né? Então ali, surgiu o que? O Espírito, a origem verdadeira, o Filho de Deus, o resiliente de Jesus de Nazaré. Assim como nós todos temos um resiliente, né? Já falamos sobre isso. Nós somos espírito na carne, não somos carne que tem um espírito, não é verdade? Viemos de algum lugar. Olha que lembramos a passagem de Jeremias, hein? Tu acha que foi só Jeremias, né? Que falou, eu te conhecia antes. Então sabemos que nós já somos, antes, né, da fundação do mundo, já éramos. E quando Jesus veio o quê? Nos reconciliar. Reconciliou consigo mesmo, porque fazemos parte dele. Por isso que ele disse lá em João 17, né? Pai, não quero que tire do mundo, porque eles não são do mundo como eu também não sou. Entendeu? Me presta atenção. Não é carne, não está se tratando de carne. Carne morre só uma vez, nasceu, morre uma vez. Claro, minha mãe e meu pai não vai, né, me fazer de novo. Está se falando de carne, mas está falando do resiliente. Entende? Presta atenção. Então sabemos que Mateus 24 está falando da derrubada do templo, né? Ali no início já fala, né? Os discípulos mostrou a beleza do templo e que Jesus falou para Jesus, olha a beleza do templo. Jesus disse, não vai ficar pedra sobre pedra, né? Não ligou, não vai ficar pedra. Vocês estão olhando tudo isso? Não vai ficar pedra sobre pedra. No versículo 34 de Mateus 24, ali está falando, né? Deixa eu ver se eu acho aqui o versículo 34 de Mateus 24. 34, cadê? Está escrito assim, ó. No 34 está escrito assim: em verdade, lhe digo que não passará esta geração. Quem estava falando, gente? Jesus, né? Ele está falando, não passará aquela geração? Está falando, esta geração. Eu não sei por que muitos confundem. Aliás, me confundiram também durante muitos anos. Entendeu? Mas eu li, entendeu? E a gente, quando nós oramos pedindo luz, né? A luz vem, nos ensina, né? Presta atenção. Assim como a luz chegou a Paulo, né? A Saulo que virou Paulo. Está lá em Atos 22, versículo 6 ao 9, né? Foi a luz que chegou a Paulo,
Foi Jesus de Nazaré, foi a luz. Então preste atenção. Então disse assim, ó, em verdade lhe digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras, o quê? Não passarão. As minhas palavras não passarão. Se disser que não aconteceu naquela geração, estamos chamando Jesus de mentiroso, né? Porque todas as guerras, tudo aquilo que está escrito no capítulo, que a gente não pode estar lendo muito, né? Porque o tempo, né, é curto. É só entender que foi as guerras dos judeus com os romanos, né? As guerras, as fomes, as coisas, né? Todo mundo que conhece a palavra sabe que os cristãos foram perseguidos, né? Não era nem cristão, era povo do caminho. Foram perseguidos, morriam, pegavam eles e faziam deles tocha, botavam aqui, botavam ali, era uma confusão, né? Sabe de tudo que aconteceu no passado, né? Então, sabe da história de Nero, botou fogo, né? Pão duro. Então temos que entender, compreender a palavra, poder não ficar falando às vezes coisas que não condiz com o que o autor quer nos dizer. Entendeu, minha? Preste atenção. Então, para nós terminarmos, né, temos que entender, eu vou ler aqui Mateus 16. Deixa eu ler aqui Mateus 16, para a gente continuar compreendendo, né, essa situação. Mateus 16, no versículo 28, que Jesus está falando aqui, ó, tá falando sobre nós tomarmos a nossa cruz, né? E Jesus estava predizendo a sua morte. Então ele diz assim, ó, no versículo 28 de Mateus 16, em verdade, se você não prestar atenção, se você não entender agora quando é que Jesus voltou, né? Que Jesus estava anunciando a sua volta. Se você não entender agora, acho que você não entende mais. Preste atenção. Ele disse assim, ó, Mateus 16, 28. Em verdade lhe digo que dos que aqui se encontram, nós não acabamos de ler lá, né, em Mateus 24, que era naquela geração que Jesus estava falando. Aí disse assim, ó. Em verdade lhe digo que dos que aqui se encontram, quem estava lá com ele, né, que se encontram, existe alguns que não passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Então todos que viram ele vir no reino estavam ali com ele, que Jesus de Nazaré estava falando. Tipo assim, vou falar numa linguagem para entender. O Jesus de Nazaré estava falando assim, ó. Alguns daqui, vocês que estão aqui me vendo na carne, vocês vão ver eu vim espiritual, no minha origem de verdade. Entendeu, menino? Presta atenção. E o que aconteceu? Ele voltou ou não voltou? Andou ali, falou com Maria, ficou lá chorando e tudo, e falou, por que tá chorando, mulher? Entendeu? O anjo disse. Depois ele andou, teve os dois do caminho de Emaú, né, que só reconheceram ele, porque lembrou da passagem lá da última jantar de Páscoa, né? Do partir do pão, lembrou, não foi? Aí um falou pro outro, nossa, não ardeu seu coração, não é verdade? A palavra que diz que ele andou com mais de 500 pessoas, não é verdade? Andou com Pedro, comeu peixe com Pedro, andou ali sobre o mar, não é verdade? Andou, né? Ainda chamou Pedro, Pedro tá acreditando que eu voltei? Tô aqui, menino, presta atenção. Vem cá, Pedro começou a andar, mas assim ficou de butuca, né? Porque primeiro Pedro falou, é um fantasma, não é verdade? Então o mundo está assim até hoje, né? Quando se trata do mundo espiritual, né? É fantasma, é diabo, é isso, aquilo outro. Então arranja um montão de substantivos para não crescer na graça e no conhecimento de Deus. Então temos que entender a palavra para poder nós, né, assim, compartilhar a palavra de Deus. Para terminar, vou ver aqui ainda em Gálatas 1.
Você vai anotando aí, hein? Depois você vê direitinho. Vê se eu acho aqui, ó. Gálatas, vem, onde tá tu? Vem cá, menino, presta atenção. Gálatas capítulo 1. Achei aqui, ó. Gálatas 1. A gente está terminando com chave de ouro. Vai entender aqui assim, ó. Não vamos ficar aprendendo com o homem, vamos aprender com o Espírito Santo de Deus, que somos uma nação que é um corpo, que faz parte do cabeça Cristo, né? E Cristo ressuscitado, não é Jesus de Nazaré, né? Porque ainda nos tempos de hoje, vejo muitos pregar, diz que o objetivo é pregar o quê? O Evangelho é o quê? Boas novas. Aí, vamos abrir de Malaquias para trás. De Malaquias para trás, Jesus nem tinha vindo. Então, como é que é a boa notícia? Como é que é a boa notícia de Malaquias para trás? Porque era a lei e era para Israel. Mateus 15, 24, Jesus fala assim, eu não vim somente para Israel. O Jesus de Nazaré. Presta atenção. Mateus 10, versículo 5, Jesus ali quando reuniu ali os 12, mandou eles pregar para quem? Para as ovelhas perdidas da casa do Pai. Qual era a casa do Pai? Jerusalém, a casa do tesouro. E qual eram os perdidos da casa do Pai? Aqueles que estavam na região norte. Aqueles que se perderam, né? Que sabemos que depois da morte de Salomão, sempre falo isso para poder estar ligando, entendendo a palavra. Ficou reino do norte e reino do sul. Jerusalém ficou aqui no sul. E aqueles que ficaram 10 tribos no reino do norte, eles não iam para o templo de Jerusalém, eles fizeram outros templos, né? E ficaram assim perdidos. Depois que foram invadidos ali, né? Depois dos assírios, dos Babilônia que invadiram eles, que eles retornaram. Então teve aquele povo que ficaram dispersos, né? Que virou, sendo o quê? Os samaritanos, né? Então, por isso que tem a passagem de Jesus, quando estava pregando, com aquela mulher samaritana. Aí você lê tudinho que vai entender, né? Aquele povo ali que estava desgarrado, estava ali jogado, eram os mendigos, né? Da religião, né? Ninguém queria saber deles, não é verdade? Porque eles eram judeus também, eles faziam parte, né? Daquele povo, né? Só que eles ficaram dispersos depois que foram invadidos, que levaram para o reino do norte, né? Foi para os assírios, o reino do sul foi invadido pelos babilônios, né? Então aqueles que depois ficaram dispersos, não sabiam, né? Que aí, se a gente for, muita coisa, uma coisa vai ligando a outra, aí temos que entender, que a gente temos que estudar Neemias, falar de Esther também, e tudo, entendeu? Essas passagens, tudo vocês vão entender. Que é tudo socorrendo aquele povo, e aquele povo ficou disperso, né? Então é isso. Então nós, para terminarmos, que em Gálatas 1, versículo 10 diz assim, ó: por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Porque tem muita gente que tem medo, eu acho, de falar, de pregar o evangelho genuíno, o evangelho da graça de Deus, né? Tem vergonha, não sei. Vai falar do evangelho, mas vai falar de Abraão. Né? Vai falar, para pregar o evangelho, fala de Moisés. É só ler lá, notem aí também, 2 Coríntios 3, capítulo 3, do versículo 10 até o 17, ali fala sobre isso. Que o povo, né, o Deus do povo naquele tempo ali do apóstolo Paulo era Moisés. Hoje, Moisés não está de fora, não, mas se acrescentou um outro Deus, né, desse século, que é Mamon, ó, din-din, é verdade? Mas vamos terminar dizendo assim, Gálatas 1:10. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar a pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Então vamos ser servo de Cristo, dependente se gostam, se fazem bem sim, se não fazem, entendeu? O que você não pode falar, você se cala, mas procura dizer amém naquilo que você entende. Gálatas 2,
versículo para terminar, 19, diz assim, ó, porque eu, mediante a própria lei, Paulo disse, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, né? Jesus de Nazaré, nem Abraão, nem Sansão. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver, né, que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Entendeu, menino? Presta atenção. Então, para nós terminarmos, temos que lembrar que o filho do... Temos que lembrar que o filho do homem, do filho do homem que veio, né? Que veio, para concluir Mateus 24, foi Tito, filho de Vespasiano, né? Tito, filho de Vespasiano. Então, vamos ficar por aqui hoje e até o próximo vídeo nós vamos estar assim assimilando, compreendendo a palavra de Deus, tá bom? Presta atenção, hein? Então, até o próximo vídeo.